Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à terceira aula da semana 10 e nessa aula vamos falar de mais uma unidade de medida de volume padronizada. Vamos falar do volume em metros cúbicos. Então não saia daí, preste bastante atenção. Galerinha, o que é um metro cúbico então, gente? Vamos lá, ó. O metro cúbico o que é o metro cúbico? É uma unidade de medida. De novo, professor, a gente está falando que é uma unidade de medida? De novo, né? E o que ela mede, o metro cúbico? Mede o quê? O que corresponde ao espaço ocupado. Ao espaço ocupado, então a gente está falando de volume, professor? De novo? De novo, né? Então, o metro cúbico é uma unidade de medida de volume, tá? Assim como a gente viu com centímetro cúbico, é uma unidade de medida de volume padronizada. Por quê? Porque ela vai trabalhar com um cubo, onde as arestas todas têm 1 metro de comprimento, certo? Então, mais uma vez, ó, o que é o metro cúbico? O metro cúbico é uma unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por um cubo com arestas de 1 metro de comprimento. Indicamos dessa maneira aqui, tá? A letra M, que é o símbolo de metro, né? E para indicar que é uma medida de volume, a gente usa esse 3zinho aqui, ó, que corresponde às 3 dimensões que tem o cubo. O cubo não tem 3 dimensões? Comprimento, largura e altura. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, para simbolizar o metro cúbico. É lógico que essas medidas estão totalmente erradas, né? Foi só uma simbologia. Aqui eu tenho um cubo, onde todas as arestas têm 1 metro. Portanto, eu posso dizer que o espaço ocupado por esse cubo é de 1 metro cúbico. Certo? Deu para entender, gente? Ok. Pessoal, na imagem que vocês acabaram de ver, né? Apareceu aí uma casinha de cachorro, onde as dimensões, né? As 3 dimensões dessa casinha eram de 1 metro. De 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura. Então, essa casinha de cachorro, a gente pode afirmar, né? E dizer que o volume dela, né, o espaço que essa casinha ocupa no quintal dessa casa é de 1 metro cúbico. Certo? Então, o espaço ocupado pela casinha de cachorro é de 1 metro cúbico. Agora, lembra que a gente já tinha estudado uma outra situação onde nós tínhamos um cubo onde as arestas tinham 1 centímetro. Esqueci de anotar aqui. Nesse caso, o espaço ocupado por esse cubo, onde as arestas têm 1 centímetro, determinam um volume de 1 centímetro cúbico. Tá? Então aqui eu fiz um desenho maior para o metro cúbico, menor para o centímetro cúbico, mas são imagens ilustrativas, tá? Não tem nada a ver com o tamanho. Se isso aqui fosse uma casinha, como a do cachorro, né? O que caberia dentro dessa casinha do cachorro? Uma formiga? Uma minhoca, né? Um bichinho bem pequenininho, certo? Então, para a gente ter ideia, né, da diferença entre o metro cúbico e o centímetro cúbico, eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês alguns objetos. Por exemplo, o volume, né, espaço ocupado por esse apontador, eu vou determinar ele em metro cúbico ou centímetro cúbico? Em centímetro cúbico, porque é um objeto bem pequenininho, certo? Esse dado, o volume que esse dado ocupa, o espaço ocupado por ele, eu vou determinar em metro cúbico ou centímetro cúbico? Centímetro cúbico, muito bem. Então, quando eu tiver objetos pequenos, né, o volume determinado por esse objeto vai ser dado em centímetros cúbicos. Esse bloquinho de papel, né, que eu uso para fazer anotações, eu vou medir o volume dele em metro cúbico ou centímetro cúbico? Centímetro cúbico, muito bem. Então, são objetos pequenos, né, ó, onde as laterais, as dimensões desses objetos têm menos de 1 metro, menos que 1 metro. Você deve estar pensando o que eu estou fazendo com esse copo d'água na mão, né? Vou mostrar também, ó. O volume de água que tem aqui, eu vou medir em metro cúbico ou centímetro cúbico.
centímetro cúbico, porque aqui tem pouca água, né? É um objeto pequeno. Mas então, professor, o que eu vou medir em metro cúbico? Metro cúbico você vai medir objetos que têm grandes dimensões, né? Com 1 metro ou até mesmo maiores que 1 metro. Como a casinha de cachorro, como o seu quarto. Qual é o espaço que o seu quarto ocupa na casa que você mora? O seu quarto deve ter o quê? Uns 4 metros de comprimento, uns 3 metros de largura, uns 2, 3 metros de altura, né? Estão vendo as dimensões do seu quarto? 4 metros, 3 metros, 2 metros. Então, quando a gente tem dimensões maiores que 1 metro, aí o volume vai ser em metro cúbico. Vamos citar um outro exemplo. Um caminhão. O espaço que um caminhão ocupa, ou melhor, um ônibus, né? Até mais fácil da gente imaginar. O espaço que um ônibus ocupa na estrada. Aquele espaço vai ser dado em metros cúbicos. Porque um ônibus ele deve ter aí uns 2 metros de largura. De comprimento, deve ter uns 20 metros, né? E de altura mais uns 2 metros. Então, esse espaço que o ônibus ocupa vai ser dado em metros cúbicos. Vou colocar na sua tela mais 2 exemplos aí para você analisar. Veja com bastante atenção. E aí, viram? Então, o espaço, né, que cabe na carroceria daquele caminhão que apareceu aí na imagem, né? Todas as caixas que a gente vai colocar dentro daquela carroceria vai ocupar um espaço. E o espaço vai ser em metros cúbicos, porque é uma carroceria bem grande, né? Deve ter aí vários metros de comprimento, uns 2 ou 3 metros de altura, ou até mais, né? De largura também uns 2 ou 3 metros. O volume de água que cabe nessa piscina, que delícia de piscina, né? Quanto será que cabe de água aí? Cabe bastante água, hein? Vários metros cúbicos. Porque uma piscina também deve ter uns 2 metros de profundidade, ou um pouco menos, 1,5 metro. De largura deve ter 6, 7 metros, de comprimento uns 9, 10 metros. Então são grandes dimensões e aí o volume vai sair em metros cúbicos. Agora que a gente já consegue diferenciar então o uso do metro cúbico e do centímetro cúbico, vou colocar na sua tela um exercício para você indicar, né, qual seria a unidade de medida adequada para volume nessas situações. Então vai lá, presta bastante atenção e tente fazer. E aí, gente, qual vai ser o volume de concreto, de cimento que é usado em um poste? É bastante, não é? Porque mesmo o poste não sendo muito largo, né, tem mais ou menos essa largura, ele é muito alto, né? Muito comprido. Então a gente vai precisar ali de vários e vários metros cúbicos de concreto para fazer um poste. Então um poste a gente vai medir o volume dele em metros cúbicos. Agora uma vela. Poxa, uma vela lembra muito um poste, mas bem menor, né? Então o volume de parafina que é usada para fazer a vela, para fabricar uma vela, vai ser dado em centímetros cúbicos. E aí, estão acertando? O volume de um copo. Bom, o copo é pequeno, né? Vocês puderam ver o meu aqui. Então, o volume de um copo vai ser dado em centímetros cúbicos também. E o volume de uma caixa d'água? Aquelas caixas d'água que ficam na laje, né? Sobre a laje da casa de todo mundo, né? Todo mundo tem uma caixa d'água aí em cima da laje. Ou até mesmo fora da casa ali, mas tem uma caixa d'água. Essas caixas d'água são grandes caixas, né? É quase uma piscina lá dentro. Então aqui a caixa d'água, o volume dela vai ser dado também em metros cúbicos. Bom, se a gente está falando em volume, então a gente está falando no espaço ocupado por objetos, ok? Posso pensar em um empilhamento? Claro, deve pensar no empilhamento, né? Se eu tiver um empilhamento de cubinhos, onde as arestas têm 1 metro cada lado, então a gente vai estar falando de uma unidade de medida que é o metro cúbico. Então, para esse exercício que eu vou colocar na sua tela aí, considere como unidade de medida o metro cúbico, tá? E vamos determinar qual é o volume do empilhamento que vai aparecer aí. Então, como unidade de medida, a gente vai usar o metro cúbico. Vai lá, é sua vez agora.
E aí, conseguiram calcular o volume, o espaço ocupado por esse empilhamento, sabendo que, né, cada cubinho tinha arestas com 1 metro. Então a gente estava falando de uma unidade de medida que é o metro cúbico. Se vocês seguiram as orientações das aulas anteriores, vocês viram que na camada de cima, na primeira camada, tinham 10 cubinhos. Na segunda camada tinham mais 10 e na terceira mais 10. Então são 3 são 3 camadas com 10 cubinhos em cada uma. Ou seja, 10 metros cúbicos em cada uma das camadas. Portanto, a gente tem um volume total de 30 metros cúbicos. Certo, gente? Tranquilo isso aqui? Acredito que sim, né? E o último exercício da aula vai aparecer aí na sua tela. Tem uma sequência de empilhamentos. E vocês vão ter que descobrir os próximos empilhamentos. Quantos metros cúbicos vão ter. Bastante atenção nesse exercício. E aí, gente, esse foi um pouquinho mais difícil, né? Porque envolve raciocínio lógico também, né? Então, vocês viram aí o desenho de 4 figuras e vocês tinham aí um empilhamento em cada uma das figuras. Por exemplo, na primeira figura tinha só um bloquinho, né? E onde as arestas, né, todas tinham 1 metro, então você tinha um volume de 1 metro cúbico. O espaço ocupado pelo bloquinho aí da primeira figura era de 1 metro cúbico. Na segunda figura, você tinha 2 bloquinhos, então você tinha aí 2 metros cúbicos. Na terceira figura, tinham 4 bloquinhos, portanto, 4 metros cúbicos. E na quarta figura, 8 bloquinhos, portanto, 8 metros cúbicos. Como é que você vai saber quantos metros cúbicos vai ter a sexta figura? E aí, como é que você fez para chegar no resultado? Então, você tinha que ter percebido o seguinte, que há uma relação entre a quantidade do volume de uma figura para a próxima figura. Olha só, 1, depois é 2, depois é 4, depois é 8. Conseguem perceber a relação que há entre uma quantidade de volume e a anterior? O que o 8 é do 4? O que o 4 é do 2? O que o 2 é do 1? Tá? Então percebam que a gente está sempre dobrando a quantidade do volume. Eu tinha 1 metro cúbico, fiquei com o dobro. O dobro é 2 vezes. Eu tinha 2 metros cúbicos, fiquei com 4. 4 é o dobro de 2. Eu tinha 8 metros cúbicos, eu tinha 4 e fiquei com 8. 8 é o dobro de 4. Então a quantidade de metros cúbicos está dobrando de uma figura para a figura seguinte. E se a gente continuar com esse raciocínio, a gente vai encontrar a resposta, né? Vamos passar pela quinta figura para finalmente chegar na sexta figura. A quinta figura vai ter uma quantidade de metros cúbicos que corresponde ao dobro do 8. Quem é o dobro do 8? Quanto que é 2 vezes o 8? É 16, né? Então a quinta figura seria formada aí por 16 bloquinhos. Teria um volume de 16 metros cúbicos. E vamos chegar então na pergunta, né? Na resposta do nosso exercício, que queria saber na sexta figura. Bom, a sexta figura vai ter o dobro do volume da figura anterior. O dobro da quinta figura. Qual é o dobro de 16? Quanto que é 2 vezes o 16? Ah, professor, essa é fácil, é 32 metros cúbicos. Então é isso, tá? Essa seria a resposta do nosso exercício. A sexta figura vai ser um empilhamento formado por 32 cubinhos. O volume da sexta figura vai ser de 32 metros cúbicos. O espaço ocupado por essa figura é de 32 metros cúbicos. Só a nossa terceira aula vai terminando por aqui. Vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo e as respostas também lá no final do vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, nós temos live na terça-feira. Deixa anotadinho aí, terça-feira o professor te ajuda e explica o exercício, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.